Olá, tem uma pergunta que talvez seja a mais difícil de todas e que um homem há quase 500 anos decidiu encarar de frente. E essa pergunta, ela ecoa forte até hoje. Para pensar um pouco. O nosso humor, as nossas opiniões, até os nossos desejos, tudo muda o tempo todo. Então, quem a gente é de verdade? Essa busca pela identidade foi a obsessão de um homem que mudaria a filosofia para sempre. E olha, na tentativa de responder essa pergunta, ele acabou mudando não só a filosofia, mas o jeito como a gente entende o que é ser humano. O nome dele? Michel de Montaigne. Então, vamos lá. A nossa história aqui começa com um nobre francês que fez uma coisa bem radical. Ele decidiu abandonar o mundo para embarcar na jornada mais íntima e desafiadora de todas, a jornada para dentro de si mesmo. Olha só a vida do Montaigne. Ele tinha uma carreira pública de sucesso, era magistrado nos altos tribunais da França. Mas aí, com 38 anos, ele faz uma coisa que, para a época, foi um choque total. Ele simplesmente se aposenta. Vende o cargo dele e se tranca na biblioteca da torre do seu castelo. Para quê? Para fazer algo que ninguém fazia, estudar a si mesmo. E para a gente entender essa decisão dele, a gente tem que dar uma olhada para fora da torre. O mundo lá fora era um verdadeiro caos. A França estava mergulhada em guerras religiosas violentíssimas. E no meio dessa confusão toda, de certezas absolutas e violência, a Torre do Montaigne virou um refúgio, não só físico, mas principalmente um refúgio intelectual. Sabe, enquanto todo mundo ao redor dele estava brigando por verdades externas, verdades absolutas, ele fez exatamente o contrário. Ele olhou para dentro. Ele decidiu que o único universo que ele podia de fato mapear e tentar entender era o seu próprio. Uma ideia, para a época, absolutamente revolucionária. Tá, mas como é que se faz uma exploração tão pessoal assim? O Montaigne precisou inventar uma ferramenta do zero, uma forma de escrever que, até aquele momento, simplesmente não existia. Ele deu um nome para essas obras, essays, que a gente traduz como ensaios. E o segredo está todo aí, na própria palavra. Essayer, em francês, quer dizer tentar. Ou seja, um ensaio para ele não era uma resposta final, era uma tentativa, uma exploração. Ele estava literalmente tentando entender os próprios pensamentos ali no papel. Então, em vez de ficar escrevendo sobre aqueles grandes sistemas filosóficos, ele escrevia sobre a própria vida, coisa do dia a dia, sabe? Seus medos, suas manias, suas lembranças, suas dúvidas. Era como se ele estivesse pintando um retrato da própria mente, uma mente que não parava de mudar. E isso só mostra o quão radical ele era. Pensa só, num mesmo ensaio, ele podia estar lá citando Platão e logo no parágrafo seguinte, ele refletia sobre os seus próprios gases. Para ele, tudo isso era parte da experiência humana, e por isso, tudo merecia ser investigado. E aí vem a grande questão. Depois de anos e anos se observando lá na torre, qual foi a grande sacada do Montaigne? O que ele descobriu? Foi algo que desafiou séculos de pensamento e que, sinceramente, continua provocando a gente até hoje. Bom, a visão mais comum que muita gente ainda tem é a de que cada pessoa tem um eu central, uma essência fixa, como uma estátua. Mas o Montaigne olhou para dentro de si e disse: "Olha, eu não acho isso aqui dentro, não." Em vez de uma estátua sólida, ele encontrou um rio. Ele percebeu que a gente não age com base em quem somos, mas sim dependendo de onde estamos. E essa ideia é muito profunda. Para o Montaigne, até quando a gente parece estar estável, isso é só um tipo de movimento mais devagar. Não tem um ponto de parada, um lugar fixo. A única coisa constante é a própria mudança. Para pensar no poder dessa frase. A mesma pessoa que é corajosa numa situação pode ser covarde em outra. Quem é generoso hoje pode ser mesquinho amanhã. Ele viu essa imensa variedade de possibilidades dentro de cada um de nós. E essa é, talvez, a frase mais famosa dele sobre a nossa condição. A gente não é mestre racional da nossa própria vontade. A gente meio que flutua, sabe, levados pelas correntes das circunstâncias, do humor, do momento. Ok, mas e daí? Por que umas ideias de 500 anos atrás ainda são tão importantes hoje em dia? Bom, o legado do Montaigne ressoa de um jeito muito forte no nosso mundo, talvez hoje mais do que nunca. O legado dele é gigante. Primeiro, ele nos deu o ensaio, essa forma incrível de explorar ideias sem ter que chegar numa resposta final. Ele foi pioneiro na arte da introspecção, de olhar para dentro como uma busca filosófica séria. Criticou a educação que era só decoreba, defendendo o pensamento crítico. E, talvez o mais importante, ele nos deu permissão para sermos humanos.
inconstantes, cheios de contradições. E a grande lição que fica não é de desespero por a gente não ter um centro fixo. Pelo contrário, é uma lição de liberdade. O objetivo não é achar uma resposta definitiva para quem eu sou, mas sim observar com curiosidade e aceitação as várias pessoas que a gente é a cada momento. Isso tudo nos deixa como uma última pergunta, bem no estilo do Montaigne. Se não existe um eu fixo para a gente ser fiel, será que a verdadeira fidelidade não é com o próprio processo de mudança e de autodescoberta? Fica aí a reflexão.